O ar que se respira aqui não pertence aos nossos pulmões. Ele é propriedade do coronel, assim como a terra, a cana que brota dela e os corpos que a sangram. É um ar denso, pesado, que gruda na pele como o melaço que escorre do engenho. Carrega o cheiro adocicado e doentio do açúcar sendo fervido, um perfume que se mistura ao odor azedo do suor, do medo e da terra úmida. Durante o dia, o sol nos cega, um olho branco e cruel no céu que cozinha a carne e racha o chão. À noite, a escuridão não traz alívio, apenas um véu para os horrores que preferem a sombra. A umidade sobe do mangue e se instala em tudo, apodrecendo a madeira das senzalas e os sonhos dos homens. É uma atmosfera que sufoca antes mesmo que o chicote estale, um lembrete constante de que somos prisioneiros não de paredes, mas do próprio ar que nos mantém vivos. Os sons desta casa são uma mentira bem orquestrada. Dentro da sala de jantar, ouve-se o tilintar delicado dos cristais, o roçar da seda nos vestidos de sinha clara, o murmúrio contido de uma prece antes da refeição. São sons que tentam construir uma muralha de civilidade contra o mundo lá fora. Mas meus ouvidos, treinados pelo silêncio e pelo medo, captam a verdade que vaza pelas frestas. Eu ouço o arrastar distante das correntes, o estalo seco do bacalhau cortando o ar e a pele, o choro baixo de uma mãe a quem tiraram o filho. Ouço o latido dos cães de caça, sempre alertas, sempre famintos. À noite, quando o silêncio da casa grande se torna absoluto, os gritos se tornam mais nítidos. Eles são a verdadeira música desta terra, a melodia que embala o sono inquieto dos senhores e assombra o nosso. A casa grande é uma fortaleza de paredes brancas, caiadas todos os anos para esconder as manchas do tempo e da culpa. Por dentro, o chão de madeira escura brilha tanto que reflete nossos vultos como fantasmas apressados. Há móveis pesados trazidos de reinos distantes e retratos de ancestrais de olhos severos que nos vigiam de suas molduras douradas. Cada objeto parece gritar sua importância, seu valor, seu pertencimento a uma ordem que não nos inclui. As janelas são altas e largas, mas não oferecem uma visão de liberdade. Elas apenas enquadram a paisagem da nossa condenação. O mar verde infinito de cana, ondulando sobre o vento como um animal adormecido que pode despertar a qualquer momento para nos devorar. Para Sinhá Clara, talvez seja uma gaiola de ouro. Para nós, é a torre de vigilância de nossa prisão a céu aberto. A presença do coronel Joaquim é sentida antes de ser vista. É uma mudança na temperatura do ar, um peso que se instala nos ombros de todos. Seus passos no assoalho são a única lei audível, firmes, ritmados, o som de um homem que caminha sobre um mundo que lhe pertence por direito divino. Ele não precisa levantar a voz, seu silêncio é mais assustador que qualquer grito. Seus olhos, de um azul pálido e frio como o aço de uma faca, medem tudo com a mesma lógica: utilidade, submissão, valor. Ele inspeciona um cavalo, uma saca de açúcar e um de nós com o mesmo olhar calculista. Ele é a personificação da ordem, a mão que segura o chicote, a mente que calcula o lucro sobre o nosso sofrimento. Sua existência é a garantia de que o sol nascerá amanhã para nos queimar e que a noite virá para nos assombrar. Sinhá Clara flutua pelos cômodos como um espectro de seda e rendas. Sua beleza é uma coisa frágil, intocada, como uma peça de porcelana guardada numa cristaleira. Foi encenada a sorrir sem mostrar os dentes, a falar num tom que mal se ouve e a manter as mãos delicadamente pousadas no colo. Ela é o ornamento mais precioso do coronel, o símbolo de sua pureza e poder. Mas eu, que a sirvo de perto, vejo o que os outros não veem. Vejo o leve tremor em seus dedos quando segura uma xícara de chá. Vejo o vazio em seus olhos quando ela pensa que ninguém está olhando, um abismo de solidão e pavor silencioso. Ela vive aprisionada na mesma casa que nós, mas sua cela é forrada de veludo e suas correntes são feitas de honra e dever. Ela é uma rainha em um reino de dor, e sua coroa pesa mais do que ela pode suportar. A rotina é o nosso carrasco mais metódico. O dia começa com um sino, um som metálico que rasga a madrugada e nos arranca de um sono que nunca é profundo bastante.
Para nós, é o chamado para o trabalho sem fim. Para ela, o início de mais um dia de cerimônias vazias. O café da manhã silencioso, onde o único som é o do talher do coronel contra o prato. As aulas de bordado e piano, atividades para preencher as horas de uma vida que não lhe pertence. As ordens que ela dá às criadas da casa, sussurradas com uma voz que carece de autoridade, como se pedisse desculpas por existir. É um teatro diário, onde cada um representa seu papel sem falhas, pois um erro, um gesto fora do lugar pode custar caro. A repetição nos esgota, nos desumaniza, transforma nossos dias numa longa e indistinguida agonia. Das janelas da casa grande, o canavial se estende até onde a vista alcança. De longe, parece belo, um oceano verdejante balançando com a brisa. Mas eu conheço a verdade daquela paisagem. Conheço as folhas afiadas como navalhas, que cortam a pele e deixam cicatrizes que nunca desaparecem. Conheço o calor sufocante que se acumula entre os caules, um forno que suga o ar e a força dos corpos. É ali que a riqueza do coronel é forjada, no suor que cega os olhos, no sangue que se mistura à seiva doce da cana, nas vidas que são moídas junto com os colmos no engenho. Aquele mar verde é um monstro faminto, alimentado pela nossa carne, e a casa grande é apenas a cabeça pensante da criatura, o lugar onde se planeja a sua próxima refeição. Cada rajada de vento que chega até nós traz consigo os gemidos abafados dos que se perdem em seu abraço mortal. O pelourinho se ergue no centro do pátio como uma árvore seca e profana. Não é apenas um pedaço de madeira, é o pilar que sustenta este mundo. Sua superfície é escura, polida pelo atrito de incontáveis corpos e manchada por um sangue que a chuva nunca consegue lavar por completo. Vê-lo é um lembrete constante da lei que nos rege, a lei da dor. Já vi homens fortes serem amarrados a ele, homens que ousaram olhar o feitor nos olhos, que tentaram fugir em busca de uma liberdade que aqui é apenas uma palavra estrangeira. Os gritos que ecoam durante as punições são uma lição para todos nós, um espetáculo de terror calculado para esmagar qualquer semente de esperança ou rebeldia. Sabemos que para um fugitivo capturado, o pelourinho é apenas o começo. O fim é sempre pior. Um exemplo para que ninguém mais ouse sonhar. O silêncio nesta propriedade é uma arma. Há o silêncio imposto pelo coronel durante as refeições, um silêncio pesado de autoridade que nos obriga a engolir a comida junto com as palavras não ditas. Há o nosso silêncio, o silêncio da sobrevivência, aprendido desde o berço para não atrair a atenção, para não provocar a fúria do chicote. Aprendemos a comunicar com os olhos, com um leve inclinar de cabeça, uma linguagem secreta que floresce na ausência de voz. E ao silêncio de Sinhá Clara, o mais profundo e complexo de todos. Um silêncio que não é submissão, mas uma muralha erguida ao redor de uma alma aterrorizada. Ela se move através de seus dias envolta nele, e às vezes, quando nossos olhares se cruzam, sinto que seu silêncio grita mais alto do que qualquer um dos lamentos que vem do canavial. Ontem, durante o jantar, algo se quebrou. Não foi um prato ou uma taça de cristal, foi algo no ar, uma fissura na ordem imutável das coisas. Sinhá Clara servia o vinho ao coronel, como sempre faz, mas sua mão tremeu de forma violenta, derramando algumas gotas rubras sobre a toalha de linho branco. A mancha se espalhou como sangue fresco na neve. Por um instante, o tempo parou. Os olhos do coronel se fixaram na mancha, depois em sua esposa, e um gelo percorreu a sala. Ele não disse nada, mas seu silêncio foi uma acusação, uma ameaça. Ela apenas baixou a cabeça, mais pálida que o normal, e o jantar prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Uma pequena rachadura apareceu na superfície polida da nossa rotina, e eu senti, com um calafrio na espinha, que era apenas o começo. Esta noite, o ar está ainda mais pesado, carregado de eletricidade e promessas não ditas. O vento parou completamente, e as folhas das palmeiras estão imóveis, como se prendessem a respiração. Ao longe, no horizonte sobre o mar, nuvens escuras se acumulam, inchadas e violentas. Uma tempestade se aproxima, uma daquelas que arrancam telhados e inundam a terra.
Os mais velhos dizem que o céu está zangado, que algo terrível está para acontecer. Eu sinto isso também, não no céu, mas aqui dentro, no peito. É a mesma sensação que precede o estalo do chicote, a mesma quietude que antecede o grito. A noite está prenha de um destino que já foi selado, e todos nós, da casa grande à senzala, estão apenas esperando, em silêncio, pelo primeiro trovão que irá anunciar a nossa ruína. Meu nome é um segredo que guardo no fundo da alma, um som que não pertence a esta terra. Aqui sou apenas um par de mãos, um vulto silencioso que serve e observa. Mas há um outro homem cujo nome é sussurrado com uma mistura de medo e reverência entre nós, Amari. Eu o vejo de longe, quando o sol está no seu ponto mais cruel, cortando a cana com uma fúria contida. Seu corpo é um mapa da crueldade deste lugar, um pergaminho de cicatrizes antigas e novas, cada marca uma história de desafio. Ele não curva a espinha mais do que o necessário para o trabalho, e em seus olhos, escuros e profundos como a noite sem estrelas, arde uma chama que o chicote ainda não conseguiu apagar. Os outros o evitam, pois sabem que homens como ele atraem o raio, mas eu o observo e sinto um terror que se parece perigosamente com esperança. Os mais velhos dizem que ele se lembra, que em algum lugar, por trás da dor e da exaustão, ele guarda a imagem de outro céu, o som de outra língua, o calor de uma família que lhe foi arrancada. Dizem que seu silêncio não é de submissão, mas de memória. Quando ele olha para o mar, para além do canavial infinito, não é a linha do horizonte que ele vê, mas o caminho de volta para um mundo roubado. Essa lembrança é seu maior tesouro e sua maior maldição. É ela que o impede de se quebrar como os outros, que o alimenta com um orgulho que aqui é crime. Ele não luta apenas para sobreviver ao dia. Ele luta para manter viva a memória de quem era antes de se tornar uma coisa, uma propriedade. E essa luta silenciosa é o ato de rebeldia mais perigoso que esta fazenda já testemunhou. Enquanto a Mari carrega o peso do sol nas costas, Sinhá Clara carrega o peso do silêncio dentro da casa grande. Eu a vejo passar horas sentada junto à janela de seu quarto, os dedos finos e pálidos traçando desenhos invisíveis no vidro embaçado. Seu corpo está envolto em sedas e rendas importadas. Seu cabelo é um arranjo perfeito de tranças. Mas seus olhos estão vazios, perdidos na vastidão verde do canavial. Ela é uma boneca de porcelana em uma prateleira de ouro, admirada por todos, mas tocada por ninguém. A solidão dela é uma coisa palpável, uma névoa fria que a acompanha pelos corredores e se senta com ela à mesa de jantar. Ela tem tudo o que o dinheiro pode comprar, exceto o ar para respirar, a liberdade de sentir algo que não seja o medo polido que lhe foi ensinado. O casamento dela é a mais bela e cruel de suas correntes. O coronel Joaquim não a toca com amor, mas com o mesmo gesto de posse com que inspeciona um novo cavalo. Suas palavras para ela são ordens disfarçadas de cortesia. Sua presença uma vigilância constante que lhe rouba o ar. Certa vez, eu a vi derrubar uma agulha de bordado, e o som minúsculo no assoalho fez com que ele levantasse os olhos de seu livro. Ele não disse nada, apenas a olhou, um olhar longo, frio e calculista que a fez encolher-se como uma criança assustada. Naquele silêncio, eu compreendi a natureza de sua prisão. Não há grades em suas janelas nem correntes em seus pulsos, mas ela está mais cativa do que qualquer um de nós na senzala, pois seu carcereiro dorme ao seu lado todas as noites. O coronel Joaquim é a própria estrutura desta terra. Ele não é apenas um homem, é a ordem, a lei e a punição. Sua figura alta e esguia move-se pela propriedade com uma autoridade que parece emanar do próprio chão que ele pisa. Ele conhece cada palmo desta terra, cada rosto que nela trabalha, cada suspiro de insatisfação. Sua violência não é impulsiva ou passional, é uma ferramenta de gestão, aplicada com a precisão de um cirurgião para manter a engrenagem do engenho funcionando. Ele acredita na sua própria benevolência quando distribui a ração semanal, e acredita na sua justiça quando ordena que um homem seja açoitado até perder os sentidos. Ele é a encarnação de um Deus terrível e mesquinho, um arquiteto da dor que construiu seu império sobre nossos ossos e o mantém com nosso medo. Sinto o mundo se afunilando,
os caminhos se estreitando para um único ponto de colisão. Vejo a Mari, lá longe, o suor brilhando em sua pele escura, o desafio em sua postura. Vejo Sinhá Clara, na janela de sua prisão dourada, um espectro de tristeza olhando para o mesmo homem sem saber que o vê. E sinto a presença do coronel em todas as partes, como o ar pesado que respiramos, sua sombra se estendendo sobre o canavial, sobre a casa grande, sobre cada uma de nossas vidas. São 3 mundos que nunca deveriam se tocar, 3 forças mantidas separadas pela lei de Deus e dos homens. Mas a tempestade que se forma no horizonte não escolhe onde seus raios irão cair. E eu tenho o pressentimento terrível de que o chão sob nossos pés está prestes a abrir. A tempestade que se anunciava no horizonte chegou com a fúria de um Deus vingativo. Não foi uma chuva comum, mas um dilúvio que transformou a terra em um mar de lama e arrancou as folhas das palmeiras com um som de tecido se rasgando. Dentro da casa grande, o barulho era ensurdecedor. O vento uivava pelas frestas das janelas, um lamento sobrenatural, e cada trovão parecia abalar as fundações do nosso mundo. O coronel estava trancado em seu escritório, indiferente à ira do céu, contando seus lucros enquanto o mundo se desfazia lá fora. Sinhá Clara, pálida como um fantasma, perambulava pelos corredores, suas mãos se torcendo no tecido do vestido. Eu a seguia com os olhos, sentindo que aquela tempestade não era apenas de água, mas de destino, e que ela estava arrastando algo terrível para dentro de nossos muros. Foi então que os vi. A porta dos fundos, usada apenas pelos criados da cozinha, rangeu sob uma rajada de vento e se abriu. Por um instante, pensei que fosse a própria tempestade invadindo a casa, mas as figuras que se materializaram na soleira eram humanas, ou o que restavam delas. Eram 5 homens, cobertos de uma mistura de lama e sangue que os tornava quase indistinguíveis da noite. A água escorria de seus corpos em riachos escuros sobre o assoalho polido, uma profanação silenciosa. Estavam exaustos, feridos, mal se aguentando em pé. E na frente deles, o homem que eu conhecia como Amari. Seus olhos queimavam na escuridão, não com a chama do desafio que eu via no canavial, mas com o brilho febril e desesperado de um animal encurralado, prestes a morrer. Meu primeiro instinto foi o medo, um medo frio e paralisante que subiu pela minha espinha e sufocou o ar em meus pulmões. Aqueles homens eram a morte encarnada. Eram a personificação do crime supremo, a prova viva da rebelião que o coronel esmagava com tanto método e prazer. A presença deles ali, dentro da casa grande, era uma sentença para todos nós. Minha mente gritava para que eu corresse, para que soasse o alarme, para que me afastasse daquela visão de perdição. Os outros criados que estavam por perto se esconderam nas sombras, seus rostos uma máscara de terror. Esperávamos o grito, a ordem, o som das botas do feitor se aproximando. Esperávamos o fim. Mas o único som, além da tempestade, era o da respiração ofegante daqueles homens moribundos. Sinhá Clara parou no meio do corredor. Ela não gritou, não correu, apenas ficou ali, imóvel, seu corpo frágil uma mancha de seda clara contra a escuridão da cena. Seus olhos, que sempre a vira vazios ou assustados, se fixaram nos de Amari. O tempo pareceu se esticar, se dobrar sobre si mesmo. Naquele silêncio carregado, uma guerra invisível foi travada. Eu vi o choque no rosto dela, o pavor, mas por baixo de tudo vi algo mais. Uma centelha de reconhecimento, não do homem, mas da dor. Ele, por sua vez, a encarou sem a máscara da submissão. Havia desespero em seu olhar, mas também uma dignidade feroz que nem a tortura e a fuga conseguiram apagar. Ele não implorava por misericórdia. Ele a desafiava a ser humana, a enxergar além da cor de sua pele e dos trapos que o cobriam. E então ela se moveu. Não para trás, em direção à segurança do salão, mas para a frente, em direção a eles. Cada passo dela no assoalho que rangia era um prego sendo martelado em nosso caixão coletivo. Ela estendeu a mão, não para afastá-los, mas num gesto que eu nunca a vira fazer. Era um gesto de convite, de cumplicidade. Ela ergueu um dedo aos lábios, um pedido de silêncio, que era também uma promessa. E sem dizer uma única palavra, virou-se e os guiou pelo corredor escuro,
na direção da ala mais sagrada e inviolável da casa, seus próprios aposentos. Eu a observei desaparecer na escuridão, seguida por 5 sombras que traziam consigo o cheiro da morte, e soube, com a certeza de quem vê o próprio túmulo ser cavado, que ela não estava apenas escondendo 5 fugitivos. Ela estava escondendo a ruína de todos nós. Os dias que se seguiram à tempestade foram vividos num estado de pavor suspenso, como se o ar que respirávamos dentro da casa grande tivesse se tornado rarefeito e inflamável. O quarto de Sinhá Clara, antes um santuário de silêncio e rendas, transformara-se no coração pulsante de uma conspiração mortal. Eu, que limpava aquele chão e arrumava aquela cama, sentia a presença deles mesmo quando estavam em absoluto silêncio. Era o cheiro de terra molhada e sangue seco que teimava em se misturar ao perfume de flores brancas dos lençóis dela, um odor de vida e morte habitando o mesmo espaço sagrado. Cada rangido da madeira, cada sussurro do vento eram um prenúncio da descoberta, e eu via em seus olhos, os dele e os deles, o mesmo terror nu que habitava os meus. A casa inteira parecia prender a respiração, ciente de que abrigava em seu seio a semente de sua própria destruição. À noite, quando a casa se entregava a um silêncio fingido, vigiado apenas pelo tic-tac do relógio do salão, Sinhá Clara se movia como uma aparição. Ela deslizava pelos corredores, carregando sobras de pão e um cântaro de água, o coração batendo tão forte que eu jurava poder ouvi-lo do meu catre. Eu a observava das sombras, meu corpo enrijecido de medo. Ela não oferecia a comida como uma senhora caridosa, mas como uma cúmplice aterrorizada. Os homens, escondidos num pequeno depósito de roupas anexo a seus aposentos, recebiam os alimentos com uma urgência silenciosa. O som da água sendo engolida com desespero, o pão repartido em mãos trêmulas, tudo acontecia numa penumbra que tornava o ato ainda mais perigoso e sagrado. Era um ritual de sobrevivência que nos unia a todos numa teia de cumplicidade e perdição iminente. Uma noite, os passos do coronel Joaquim soaram no corredor, mais perto do que o habitual. O ar gelou em meus pulmões e vi pela fresta da porta a silhueta de Sinhá Clara se petrificar. Lá dentro do esconderijo, o silêncio se tornou algo sólido, uma parede contra a qual a morte se apoiava. Um único espirro, uma tosse, o menor dos ruídos e tudo estaria acabado. O som das botas do coronel parou em frente à porta do quarto dela. Foram segundos que duraram uma vida inteira, um tempo suspenso onde o universo inteiro parecia se resumir àquele corredor escuro. Então, ele seguiu em frente, seus passos se distanciando até desaparecerem. O alívio que se seguiu não foi doce, foi amargo, um lembrete da fragilidade do nosso segredo, da sorte que nos mantinha vivos por mais uma noite e apenas por mais uma noite. Não foram palavras que quebraram o silêncio primeiro, mas um olhar. Durante uma de suas visitas noturnas, enquanto ela oferecia um pedaço de pano para limpar um ferimento, seus olhos se encontraram com os de Amari. Não era o olhar de um escravo para sua senhora, nem o dela para uma propriedade. Era algo mais antigo e profundo. Eu vi nele um reconhecimento, uma pergunta silenciosa que atravessava o abismo de suas realidades. Pela primeira vez, vi a máscara de submissão dele rachar, revelando um homem exausto, mas não quebrado. E vi a fragilidade dela não como fraqueza, mas como uma porta aberta para a humanidade que lhe fora negada. Ela apenas sussurrou, a voz um fio trêmulo. Como? Precisam de força. Foi uma ordem, mas soou como um apelo, uma confissão de que a força deles era, de alguma forma, a dela também. Havia um corte profundo no braço de Amari, inflamado e febril. Numa noite em que a febre o fazia tremer, Sinhá Clara trouxe uma bacia com água morna e ervas. Ela se ajoelhou no chão sujo do esconderijo, um gesto que desafiava todas as leis do nosso mundo, e começou a limpar a ferida. Suas mãos, brancas e finas, acostumadas a segurar agulhas de bordado e xícaras de porcelana, tocavam a pele escura e marcada pelo chicote com uma delicadeza que era em si um ato de rebelião. Ele não se moveu, apenas a observou, seu corpo tenso sob o toque proibido.
Naquele instante, a barreira de raça, poder e propriedade se desfez. Eram apenas um homem ferido e uma mulher assustada, e o ato de cuidar dele se tornou o crime mais íntimo e perigoso que ela poderia cometer. Uma traição não apenas a seu marido, mas a toda a ordem que a sustentava. O silêncio deles começou a ganhar voz, não em discursos, mas em fragmentos sussurrados na escuridão. Amari contou, com a voz rouca, sobre o sol de uma terra que ele mal lembrava, sobre o som do nome de sua mãe, uma palavra que ele guardava como um amuleto. Falou da dor não do chicote, mas de ver sua gente ser tratada como gado, da humilhação que corroía a alma mais do que a carne. Sinhá Clara, por sua vez, não falava de sua própria dor, mas seus olhos falavam por ela. Eu via neles o reflexo da solidão, do casamento que era uma transação comercial, da vida que era uma performance. Eram duas prisões, uma de seda e outra de ferro, se reconhecendo na escuridão. A conexão entre eles não era de curiosidade, mas de espelhos, cada um vendo no outro o reflexo de sua própria desumanização. Eu me tornei guardiã de um segredo que não era meu, e o peso dele curvava minha espinha mais do que o trabalho. O medo era um companheiro constante, um nó frio no estômago que nunca se desfazia. Cada prato que eu servia ao coronel parecia envenenado com minha mentira. Cada sorriso forçado que eu lhe dava era uma traição. Eu limpava os vestígios da presença deles, apagava as pegadas de lama, disfarçava os odores, tornando-me uma tecelã de enganos. Minha lealdade, antes uma questão simples de sobrevivência, agora estava dividida. Eu temia o coronel, mas comecei a temer ainda mais o que aconteceria a Sinhá Clara, a mulher que ousou enxergar humanidade onde todos viam apenas propriedade. O meu silêncio se tornou minha arma e minha condenação. A rotina da Casa Grande prosseguia, uma máscara macabra sobre a face da verdade. Os jantares continuavam silenciosos e tensos, mas agora eu sentia uma nova camada de tensão sob a superfície. O coronel Joaquim parecia sentir que algo estava diferente. Seus olhos azuis e frios pousavam em sua esposa por mais tempo do que o normal, um olhar inquisidor que tentava perfurar o véu de serenidade que ela se esforçava para manter. Certa vez, ele comentou sobre o cheiro de umidade em seus aposentos. Senti o sangue fugir do meu rosto. Sinhá Clara, com uma calma que me pareceu sobre-humana, respondeu que era por causa da tempestade, que a madeira ainda estava úmida. Ele aceitou a resposta, mas a semente da desconfiança havia sido plantada, e eu sabia que ela cresceria rápido em terra tão fértil quanto a mente do coronel. A relação entre eles já não era mais sobre sobrevivência ou piedade. Havia se tornado uma necessidade mútua, uma respiração compartilhada na asfixia daquela casa. Para Amari e os outros, ela era a frágil linha que os separava de uma morte horrível. Para ela, eles eram a prova de que sua alma ainda não estava completamente morta, de que ainda era capaz de um ato de vontade, de um sentimento que não fosse o medo. Os olhares que trocavam na penumbra continham um universo de palavras não ditas, uma promessa de solidariedade que era a única riqueza que possuíam. Eu via como os olhos dela brilhavam com um propósito que nunca tiveram, e como ele, mesmo ferido e caçado, a olhava com uma proteção feroz. Eles respiravam o mesmo ar proibido, e isso os mantinha vivos e os condenava ao mesmo tempo. O coronel voltou da cidade com uma fúria contida nos olhos e um pedaço de papel na mão. Durante o jantar, ele o estendeu sobre a mesa. Era um cartaz oferecendo uma recompensa altíssima pela captura de 5 fugitivos, com a descrição de cada um deles. O nome de Amari estava lá. Mas não foi isso que fez meu coração parar, foi o que ele disse em seguida, com a voz calma e cortante como vidro. Trouxeram cães de caça da capital, farejam qualquer coisa, a qualquer distância. Dizem que sentem o cheiro do medo. Ao dizer isso, ele não olhou para o papel, mas diretamente para Sinhá Clara, que permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de porcelana prestes a se estilhaçar. O som dos cães latindo ao longe, que antes era apenas parte da paisagem sonora da noite, agora era o som da nossa sepultura se aproximando. Naquela noite, o ar dentro do esconderijo não era mais respirável. Estava denso, envenenado pela notícia dos cães.
Eu podia sentir o cheiro do pavor emanando dos homens, um odor acre e metálico que se sobrepunha ao de suor e feridas mal curadas. O silêncio que antes era sua arma, agora era uma gaiola. Cada um estava perdido em sua própria escuridão, os rostos transformados em máscaras de desespero. Vi um deles, o mais jovem, balançar o corpo para frente e para trás, um movimento mudo de quem já se entregou à loucura. A Marie era o único que permanecia imóvel, mas sua quietude era de uma pedra prestes a ser esmagada. Ele não olhava para ninguém, seus olhos fixos num ponto invisível da parede de madeira, como se tentasse enxergar através dela o destino que se aproximava a galope, com dentes e garras afiadas. A esperança havia morrido ali, naquele cubículo fétido, e todos nós apenas aguardávamos o enterro. Quando Sinhá Clara entrou, não trazia comida nem água, trazia a si mesma, despida da máscara de senhora da casa. Seu rosto estava devastado, as linhas de pavor esculpidas em sua pele pálida com a mesma brutalidade das cicatrizes que marcavam os corpos dos homens à sua frente. Ela não precisou dizer nada. O desespero dela era um espelho do deles, e naquele reflexo, a última barreira que os separava se dissolveu completamente. Ela caminhou até a Marie, seus pés descalços mal fazendo ruído sobre as tábuas. Parou diante dele, tão perto que suas respirações se misturavam no ar viciado. Eram duas almas condenadas se encarando à luz trêmula de uma única vela que eu segurava do lado de fora, minha mão tremendo tanto que a chama dançava, projetando sombras monstruosas que pareciam zombar daquela cena sagrada e profana. Naquele instante, não havia mais senhor e escravo, branco e negro. Havia apenas o fim. Então, a mão dela se moveu. Lentamente, como se atravessasse uma água densa e fria, ela ergueu os dedos e tocou o rosto dele. Não foi um toque de caridade ou de curiosidade. Foi um toque de reconhecimento, de quem encontra um igual no abismo. Seus dedos finos e pálidos traçaram a linha de uma cicatriz antiga que descia pela têmpora dele, um mapa de dor que ela parecia ler com a ponta da alma. Ele fechou os olhos, um tremor percorrendo seu corpo exausto, não de medo, mas de algo que eu jamais conseguiria nomear. Um som escapou de sua garganta, um gemido baixo, o som de uma muralha ruindo por dentro. E ela se inclinou e encostou sua testa na dele. Ficaram assim, imóveis, duas figuras unidas na escuridão, compartilhando um silêncio que era mais íntimo que qualquer beijo, mais definitivo que qualquer palavra. Naquele toque, naquele gesto, ela não o salvou. Ela se condenou junto com ele. O mundo se calou. O latido distante dos cães, o uivo do vento, o tic-tac do relógio no corredor, tudo desapareceu. O universo inteiro se resumia àquele contato proibido, àquela comunhão de duas sentenças de morte. Eu, do lado de fora, prendi a respiração, sentindo o peso daquele ato como se esmagasse meus próprios ossos. Aquilo não era amor como os poetas descrevem, era algo mais primitivo e desesperado. Era a humanidade em seu estado mais puro e perigoso, um grito silencioso contra a ordem do mundo. Quando eles finalmente se afastaram, algo havia mudado para sempre em seus olhos. A esperança não voltara, mas em seu lugar havia uma espécie de paz terrível, a calma de quem aceitou seu destino e escolheu encará-lo não mais sozinho, mas ligado a outro por um fio invisível e inquebrável. Eles haviam selado um pacto, não com promessas, mas com a certeza compartilhada da ruína. Eu me afastei da porta, recuando para as sombras como um animal assustado. O que eu acabara de testemunhar era um segredo que queimava mais que o ferro em brasa. Eu vi a semente da tragédia ser plantada e sabia, com a clareza de uma profecia, que ela floresceria em sangue. Aquele toque não fora apenas um gesto de consolo, fora o gatilho. Sinhá Clara não havia apenas tocado um fugitivo. Ela havia assinado a certidão de óbito de sua linhagem, de sua casa, de todos nós que vivíamos sob a sombra do coronel. O ar da noite me pareceu mais frio, e o som dos cães, agora mais próximo, soava como um coro fúnebre. A consumação não fora de um romance, mas de um fim. E eu, a única testemunha, carregaria para sempre a imagem daquela vela solitária iluminando o momento exato em que o nosso mundo começou, irrevogavelmente, a morrer.
A traição não veio com o som de um trovão, mas com o sussurro venenoso de uma lealdade distorcida. Foi Joana, a cozinheira velha, cujas mãos conheciam o segredo de cada tempero e cuja alma conhecia apenas o medo como evangelho. Ela servia a esta casa desde antes de Sinhá Clara nascer, e sua fidelidade não era ao coronel, como homem, mas à ordem que ele representava, a mesma ordem que lhe dava um teto e uma ração diária em troco de sua vida inteira. Eu a vi, naquela manhã, como os olhos miúdos e astutos fixos na porta dos aposentos da senhora. Ela sentiu o cheiro diferente no ar, notou a comida que sumia da despensa sem explicação, ouviu um ruído que não pertencia à rotina. Ela não precisava de provas, a suspeita, nesta terra, é uma condenação. E quando a vi caminhar em direção ao escritório do coronel, a espinha curvada não pela idade, mas pela gravidade do que ia fazer, soube que ela não estava nos denunciando, estava tentando salvar a si mesma, sacrificando-nos no altar de sua própria sobrevivência. O coronel Joaquim não explodiu. A fúria em homens como ele não é um fogo que consome, mas um gelo que se expande, congelando tudo ao redor. Ele a chamou para o salão principal após o almoço. A casa estava em um silêncio mortal, um silêncio de velório. Ele estava de pé, de costas para a janela, sua silhueta escura contra a luz ofuscante do dia. Sinhá Clara entrou, e eu a observei da soleira da porta da cozinha, meu corpo uma estátua de pavor. Ele não a acusou, apenas perguntou, com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer grito. Minha esposa, há algo que você queira me confessar sobre a sua caridade? A palavra caridade foi pronunciada com um veneno lento, uma ironia que desnudou a alma dela. Ela empalideceu, seu corpo balançando levemente, mas permaneceu em silêncio. E o silêncio dela foi a única confissão que ele precisou. Ele sorriu, um movimento quase imperceptível dos lábios, um sorriso que não prometia perdão, mas método. O espetáculo estava prestes a começar. Ele não a tocou, apenas se virou e caminhou em direção aos aposentos dela, seguido por 2 capatazes que surgiram do nada, como cães de guarda esperando o comando de seu mestre. Cada passo dele no assoalho era uma batida no prego de nosso caixão. Sinhá Clara o seguiu, não por vontade própria, mas arrastada por uma força invisível, a força da inevitabilidade. Nós, os criados da casa, fomos forçados a nos reunir no corredor, testemunhas obrigatórias da queda de Nossa Senhora. A humilhação dela precisava ser pública. Ele entrou no quarto e começou a busca, não com a pressa de quem procura, mas com o prazer de quem destrói. Rasgou os lençóis de linho com as mãos, derrubou os frascos de perfume da penteadeira, o vidro se estilhaçando no chão com um som agudo e final. Ele estava violando o espaço mais íntimo dela, profanando seu santuário, mostrando a todos que nada, nem mesmo a honra de sua esposa, lhe era sagrado ou intocável. Foi o cheiro que os guiou. O odor sutil de suor, medo e ferida mal curada que nem as flores de laranjeira conseguiam disfarçar. O coronel parou em frente ao pequeno depósito de roupas, o nariz se contraindo levemente. Ele não precisou de chave. Com um único gesto, ordenou que os capatazes arrombassem a porta. O som da madeira se partindo ecoou pelo corredor como um tiro. A escuridão lá dentro foi invadida pela luz das lanternas, revelando o que o inferno guardava. 5 homens encolhidos, seus olhos piscando contra a claridade súbita, os corpos tensos na iminência da morte. A Mari estava na frente, não mais um homem, mas um animal encurralado, o peito subindo e descendo com uma respiração que era quase um rugido. Seus olhos se cravaram nos do coronel, e por um instante o mundo parou. Não havia mais senhor e escravo, havia apenas 2 homens em lados opostos de um abismo de ódio, e a certeza de que apenas um sairia vivo daquele quarto. A violência que se seguiu foi rápida, eficiente e desprovida de qualquer emoção. Os capatazes os arrastaram para fora do esconderijo, os corpos se debatendo inutilmente contra a força bruta. Um deles gritou, um som agudo de terror que foi silenciado por um golpe surdo. Foram arrastados pelo corredor, deixando um rastro de sangue e lama no assoalho polido. O coronel Joaquim não os seguiu.
Permaneceu no quarto, seus olhos fixos em Sinhá Clara, que estava encostada na parede, o corpo sem vida como uma boneca de pano quebrada. Ele se aproximou dela e, pela primeira vez, vi seu controle vacilar, a máscara de frieza substituída por uma expressão de puro desprezo. Você manchou o meu nome com a sujeira deles, ele sussurrou, a voz baixa e cortante. Sua punição não será rápida como a deles. Você viverá para se lembrar todos os dias da ruína que trouxe a esta casa. Lá fora, o som do chicote estalando no ar começou, a primeira nota da longa sinfonia de agonia que seria a nossa nova realidade. A punição não foi um ato de fúria, mas uma cerimônia fria e metódica, orquestrada para restabelecer a ordem do universo. Fomos todos reunidos no pátio, sobre o mesmo sol que cozinhava a cana nos campos, para testemunhar a lição. O som do chicote era o único sermão, cada estalo uma palavra de um Deus cruel. Os gritos dos 4 homens que acompanhavam a Mari foram curtos, logo abafados pela inconsciência ou pela morte. Mas para ele, o líder, o homem que ousou olhar nos olhos da senhora, o coronel reservara um ritual mais lento. Sinhá Clara foi arrastada para a varanda, forçada a sentar-se numa cadeira como se assistisse a um teatro, seu corpo rígido, o rosto uma máscara de cera que o calor ameaçava derreter. O coronel permanecia ao seu lado, não como um marido, mas como um mestre de cerimônias do inferno, sua mão pousada no ombro dela, uma âncora de posse e crueldade, garantindo que ela não desviasse o olhar do espetáculo que ela mesma havia criado. A Mari foi amarrado ao pelourinho. Seu corpo, já um mapa de sofrimentos antigos, foi oferecido como uma tela em branco para a nova obra do feitor. Mas o que via em seus olhos, antes que o primeiro golpe o fizesse fechar, não foi medo. Foi uma última e silenciosa labareda de desafio. Ele não olhava para o carrasco, nem para o coronel. Seus olhos procuraram e encontraram os de Sinhá Clara na varanda. Naquele último olhar não havia acusação, nem súplica. Havia uma despedida, um reconhecimento final da centelha de humanidade que compartilharam na escuridão de um esconderijo. E quando o chicote desceu, rasgando o ar e depois a pele, o som que ecoou pelo pátio não foi apenas o de sua dor, mas o do estilhaçar de um mundo. Cada golpe era uma punição para ele, uma tortura para ela e um aviso para todos nós. Esta terra não perdoa a compaixão, ela a devora. Foi então que Sinhá Clara se quebrou. A boneca de porcelana, a senhora silenciosa, a esposa obediente, tudo se desfez num único som que rasgou o silêncio entre os golpes do chicote. Não foi um choro contido, nem um soluço de dama. Foi um grito animal, primitivo, vindo de um lugar mais profundo que os pulmões, um lugar onde a dor e a culpa se tornaram insuportáveis. O som fez o feitor hesitar por um instante, o chicote paralisado no ar. Todos os olhos se voltaram para ela, a figura de seda branca na varanda, agora convulsionando em sua cadeira, o rosto desfigurado por uma agonia que espelhava a do homem no pelourinho. O coronel não a consolou, apenas apertou seu ombro com mais força, e eu vi em seu rosto um lampejo de triunfo sombrio. Ele não havia apenas quebrado o rebelde, ele havia provado ao mundo que sua esposa era louca, fraca, histérica. Ele a desacreditou com o som do próprio sofrimento dela. Lá fora, o som do chicote estalando no ar começou, a primeira nota da longa sinfonia de agonia que seria a nossa nova realidade.
Depois que o espetáculo com Amari terminou, seus corpos foram simplesmente descartados, vendidos a um negociante de escravos de uma província distante, onde seriam marcados como fugitivos e trabalhariam até a morte em minas ou em novas lavouras. Foram apagados de nossa história, seus nomes esquecidos antes mesmo que o sol se pusesse. Sua punição serviu apenas como um prólogo para o evento principal, um lembrete da eficiência impessoal do sistema. A verdadeira mensagem estava no corpo de Amari, deixado no pelourinho como um aviso profano, e na figura quebrada de Sinhá Clara na varanda. A lição era clara: a rebelião da carne era punida com a morte do corpo, mas a rebelião da alma, a traição da própria classe, era punida com a morte da própria identidade, uma aniquilação muito mais profunda e duradoura. Na manhã seguinte, uma carruagem escura e sem brasão parou em frente à casa grande. 2 homens de roupas sóbrias desceram, seus rostos impassíveis como os de coveiros. Eles não foram aos aposentos do coronel, mas aos de Sinhá Clara. Eu a vi ser levada, envolta num xale escuro, o cabelo solto e sem vida caindo sobre os ombros. Ela não lutou. Seus olhos estavam vazios, vidrados, como se a alma já tivesse partido e deixado para trás apenas um invólucro de porcelana. O coronel Joaquim observou sua partida da janela de seu escritório, o rosto sereno de quem acaba de podar um galho doente de uma árvore genealógica. Correram boatos de que ela fora enviada a um convento para expiar seus pecados, mas os sussurros mais baixos e verdadeiros falavam de um asilo na capital, um lugar de onde ninguém jamais retornava. Ela não foi punida com a morte, mas com o esquecimento, trancada para sempre com o fantasma de seu grito e o eco do chicote. A ordem foi restaurada. As manchas de sangue no assoalho foram limpas, o pelourinho lavado pela chuva, e a casa grande voltou à sua rotina de silêncios opressores. O coronel Joaquim continuou seus jantares, sua leitura noturna, sua gestão metódica da dor. Mas algo havia morrido para sempre. Um novo silêncio se instalou, mais pesado e assombrado que o anterior. Era o silêncio do não dito, o silêncio do que todos nós testemunhamos e fomos forçados a esquecer. Às vezes, à noite, quando o vento soprava forte do canavial, eu jurava ouvir um grito distante, um lamento que não pertencia a este mundo, a alma de uma mulher presa entre a memória e a loucura. A casa grande continuou de pé, suas paredes caiadas de branco, mas por dentro ela se tornava uma tumba, um mausoléu para uma compaixão que ousou nascer e foi brutalmente enterrada antes mesmo de aprender a respirar. Os anos passaram como as safras de cana, cada uma crescendo sobre a terra irrigada pelo sangue da anterior. O coronel envelheceu, seu poder intacto, sua solidão absoluta. A história de Sinhá Clara se tornou uma lenda sussurrada, um conto de advertência para as noivas que chegavam à região. A memória de Amari se dissolveu no tempo, seu nome perdido como tantos outros. E eu, que vi tudo, guardei esta história no único lugar seguro que restava, o silêncio do meu coração. Esta terra tem muitas vozes, mas a maioria delas está enterrada sob o peso da cana-de-açúcar. Elas falam de amores proibidos, de rebeliões silenciosas e de tragédias que o tempo tenta apagar. Mas se prestarem atenção, se ouvirem o vento que varre os campos à noite, talvez ainda possam ouvir ecos como este, pois cada palmo deste chão guarda uma história de ruína esperando para ser contada.